Seguimos então com as conclusões finais. Fará uso da palavra o Vice-Reitor da Universidade Nova de Lisboa, professor Dr. José Fragata, a quem pedimos que se dirija ao púlpito. Senhor magnífico reitor da vetusta Universidade do Porto, eu que venho de uma chamada Universidade Nova, ou seja, com menos de 50 anos, curvo-me respeitosamente perante Vossa Excelência e fico reverente perante a sua vitalidade. Autoridades locais e nacionais, minhas senhoras e meus senhores, o meu nome é José Fragata, sou professor de Cirurgia e vice-reitor da Universidade Nova neste momento e coube-me ser o relator final desta conferência. Não tenho conflitos de interesse, mas fui um dos signatários da Lei de Bases apresentada, liderada pela doutora Maria de Belém Roseira. Levei o dia todo ali sentado a ouvir e a tentar escrever com a maior seriedade possível estas notas. É difícil condensar em 10 ou 15 minutos no máximo aquilo que se passou neste dia. Mas, de qualquer maneira, penso que poderemos desenvolver 3 ideias fundamentais, que são aquelas que resultam da anatomia do programa. A primeira, que sistema de saúde para os cidadãos em Portugal. A segunda, que sustentabilidade e que novos modelos de financiamento. A terceira, porque precisaremos de um consenso. Estas são as ideias fundamentais da conferência que o Sr. Reitor da Universidade do Porto, professor António Sousa Pereira, entendeu acolher, e o Dr. Eurico Castro Alves, Presidente da Comissão Organizadora desta Convenção, conjuntamente com o professor Germano de Sousa, em representação dos que somos, 44 subscritores da Lei de Bases da Saúde, se dignaram promover aqui hoje. Cabe-me aqui cumprimentar a doutora Maria de Belém pela sua liderança, visão e também pela resiliência e dignidade em todo este processo. À Universidade do Porto e a todos, quero apresentar o meu agradecimento pelo elevado serviço público prestado. Esta conferência reuniu um vasto leque de personalidades, muito representativas da nação, e foi distinguida ao mais alto nível hoje pela presença do Sr. Presidente da República e da Sra. Ministra da Saúde. O Sr. Presidente da República terá feito aqui hoje um dos seus mais notáveis discursos. Ser relator das conclusões desta conferência não é tarefa fácil, pelo desafio que representa a necessidade de resumir com rigor toda a discussão que teve lugar. Foi uma discussão séria sobre matéria política, e digo política no sentido mais puro da palavra, por se tratar de intervenção de uma sociedade livre nos temas para ela mais relevantes, e que tema haverá mais relevante do que a nossa própria saúde. Um verdadeiro exercício da mais viva democracia, pelo aceder à intervenção política fora dos partidos e dentro dos partidos, na polis do Porto, um palco ancestral da nossa cidadania. Penso que a melhor forma de resumir esta reunião será então seguir a sequência. Primeiro, comecemos pela visão que coloca o doente no centro do sistema. Sobre este aspecto, abordado na base 1, não haverá qualquer divergência. O cidadão terá sempre de estar no centro de qualquer sistema de saúde, na dimensão física da prestação dos seus cuidados, no acesso e na igualdade em lhes aceder, no preservar da sua autonomia. Todos estes são direitos inalienáveis, dado que a saúde é por todos reconhecida como um direito fundamental, mas também como uma questão de cidadania, como alguém aqui disse. A focagem do sistema de saúde nos cidadãos reforma-se a cada dia na narrativa das percepções individuais pelos doentes e pelas suas organizações aqui representadas, do reporte dos seus estados de saúde, à avaliação da qualidade dos serviços que fazem, à capacidade de influenciar decisões sobre equipamentos e até sobre a própria inovação de que vão beneficiar. É que os cidadãos doentes têm direitos, certamente como doentes, mas também como consumidores de saúde. A centralização dos doentes, como bem acentua Manuel Pizarro, traduzir-se ainda na individualização dos cuidados aos diferentes níveis de pobreza, como a deputada do PCP referiu, de literacia e de necessidades diferenciais da saúde. O sistema é geral, mas a sua aplicação será necessariamente individualizada. Refiro-me a cada um de nós, que
trata doentes, penso nos cuidadores informais que deles cuidam, tantas e tantas vezes no recato das suas casas, a maior parte das vezes de forma bem sofrida e sem qualquer reconhecimento. Sobre o financiamento. Os ganhos de saúde em Portugal têm sido enormes. Eu trabalho no Serviço Nacional de Saúde, comecei em 1977. Façam-lhe as contas, como alguém diria. Os ganhos têm sido enormes e têm certamente desempenhado um papel fundamental, mas no passado recente, há alguns anos para cá, tem havido progressivas falhas, especialmente na cobertura e no acesso. E importa refletir se o Serviço Nacional de Saúde está preparado hoje para a adaptação à mudança de hoje e da amanhã e para a demanda da modernidade. O subfinanciamento, a má gestão e a pouca integração de serviços têm sido apontadas por muitos como causas. Relativamente ao financiamento, há que considerar que, apesar do país se achar próximo da média da OCDE relativamente ao dispêndio com a saúde, pelo menos 35% são pagamentos saídos diretamente dos bolsos dos cidadãos. Valor que vem crescendo nos últimos anos, enquanto 2/3 são verbas financiadas diretamente pelos impostos que todos pagamos. Contrastando com o papel que se deseja e que se defende para a cobertura pelo SNS, há a notar que Portugal se acha entre os países europeus com maior dispêndio individual privado, o que perverte o princípio elementar do acautelar do risco financeiro para as famílias, que está implícito em qualquer sistema solidário de saúde. A verdade é que tem havido em Portugal um subfinanciamento crónico para a saúde. A percentagem do PIB acha-se dentro do aceitável, no total, mas o PIB português é efetivamente metade, ou mesmo 2/3, do PIB holandês ou do alemão, porque o dispêndio com a saúde em Portugal é muito inferior. É cerca de metade daquilo que um alemão gasta e, no entanto, os métodos de tratamento, os dispositivos, são os mesmos. Reclama-se, na Lei de Bases número 5, um financiamento plurianual para a saúde, também referido por Teodora Cardoso, de modo a melhor responder às carências de financiamento que não cobrem sistematicamente a demanda da inovação e o desafio do novo perfil das doenças e da demografia. E estas são realidades evolutivas que só vão aumentar em espiral. Não foi ainda encontrado, por certo, o caminho para o financiamento da saúde em Portugal, que para muitos países europeus assenta num seguro base, com cobertura solidária, social, complementado aqui e ali por seguros individuais ou de empresa, complementares ou alternativos, recorrendo livremente a diferentes agentes de prestação. Repito, recorrendo livremente a diferentes topologias ou tipologias de prestação. Parecerá assim realista pensarmos que os recursos financeiros presentemente atribuídos ao SNS permitam, como sugerido na emenda governamental à lei da proposta, financiar o SNS de modo a assegurar-lhe uma cobertura total. Winston Churchill dizia: temos que olhar os factos, porque os factos olham de facto para nós. A desejável cobertura universal, materializada na obrigação do Estado em assegurar as necessidades de saúde das suas populações, obrigação existente em todos os países do Estado europeu, na melhor tradição de cobertura social neste velho continente, não deve ser confundida com prestação exclusiva de cuidados por parte do Estado. E é curioso que da direita à esquerda isso pareceu mais ou menos unânime aqui. É que há, no entanto, uma diferença entre serviço e sistema de saúde que se manifesta, acreditem, muito para além da semântica das palavras. Com efeito, não só o Estado se tem mostrado insuficiente na resposta, seja por falta de financiamento, de organização ou menos boa gestão, como a capacidade instalada no privado e social, sede de investimentos nos últimos anos, década, não deverá ser vedada ao serviço da saúde dos portugueses. É que não seria útil, tampouco seria moralmente certo. Este hábito que se vai acicatando na sociedade portuguesa, de separar o país em público e privado, o privado normalmente mau e o público normalmente bom, é sectária no conceito e lesiva na ação. Seremos talvez o único país europeu em que o debate assim acontece e, curiosamente, não somos o mais rico. E somos tão pouco
o que mais financiamento atribui à saúde dos seus próprios cidadãos. Passará assim necessário olhar a saúde pela visão de um sistema que seja compreensivo, solidário e sustentável, que englobe tudo o que temos de melhor para oferecer aos cidadãos, no público, no privado e no social. E esta visão abrangente deverá ser alargada à gestão, como à prestação de cuidados, com total transparência. Transparência que cabe em todas as situações ao Estado, à sociedade, à opinião pública, aos cidadãos, vigiar. Quando qualquer um de nós se confronta com a doença, e certamente aqui na sala já todos estivemos doentes de qualquer maneira, preocupa-nos, primeiro, o prognóstico. Segundo, a escolha do tratamento, com melhor qualidade e com melhor acesso. Não nos preocupamos se é público ou privado. Iremos ao fundo da rua, iremos ao fim do mundo, ou iremos onde for melhor e onde tenhamos confiança. É por isso, como ressalta da Lei de Bases 8, e estou a citar, na efetivação do direito à saúde, o Estado deve atuar quer por serviços próprios, quer por acordos com quaisquer entidades públicas ou privadas, tendo como fio último a prestação do melhor serviço aos cidadãos. Se nós não o fizermos, todos, sacrificaremos os cidadãos à mesma ideologia política com que os pretendemos todos os dias defender. É que o país não pode prescindir do moderno parque hospitalar e tecnológico instalado só porque está num determinado setor e não no outro. Por ser valor nacional, deverá ser posto e estar ao serviço dos cidadãos. A saúde não tem preço, diz muita gente, mas tem custos. A saúde é uma atividade económica com enorme impacto social, mas não deixará de ser uma importante atividade económica e ninguém entenderá porque não possa vir a ser rentável, desde que o valor criado para os cidadãos seja adequado. Por valor, entende-se, e já foi falado aqui hoje, o binómio da equação entre os resultados mais satisfação do doente sobre os custos, com a equidade e com a mais humana das solidariedades. Deverá o Estado interessar mais a cobertura da população do que a prestação de cuidados de saúde, como aliás acontece na esmagadora maioria dos países europeus, onde, com densidades diferentes, a prestação será mais pública, como na Escandinávia. Os meus colegas da cirurgia cardíaca da Escandinávia dizem-me: José, we don't have any private practice. E eu pergunto, porquê? E ele responde: because there is no need. Ou, como na França ou a Alemanha, em que a penetrância privada ou mista é maior. Torna-se irrealista pensar que na presente situação o Estado possa por si só assegurar um sistema de saúde, porque o nível de necessária complementaridade se plasma mais no lado da versão original da Lei de Bases do que na sua mais recente emenda governamental. Será também preconceituoso deduzir que o setor público se afunda pela competição com o privado, quando na verdade o setor privado tem complementado as falhas do sistema público. Poderemos questionar, isso é verdade, a transparência desta coexistência, transparência que, mais uma vez, ao Estado cumprirá fazer cumprir. Finalmente, e para terminar, porque precisamos de um largo consenso sobre a saúde. Porque este é um tema transversal que a todos os cidadãos respeita e interessa. Porque é tão necessária a mudança da saúde, carece mais de comunhão do que de separação. Alguém, um colega da bastonária da Ordem dos Biólogos, disse isso mesmo. Não podemos, é mais do que separação, e neste caso, como em tantos outros, não podemos confundir a solução com a ideologia, as motivações com os objetivos, pois será deles que resultará a mudança. Dizia Einstein, não podemos resolver nunca os problemas à luz de que foram criados, à mesma luz que foram criados. As leis de base são genéricas, mas são estratégicas no enquadramento que fazem, mas não devem ser armas de arremesso político que nos distraiam das soluções e nos percam na dialética ao serviço de visões demasiado estreitas que não servem o objetivo principal, que é o da promoção da saúde e o curar da doença. Há um tempo para pensar e um tempo para agir. O país merece mais do que a discussão de estereótipos políticos, merece soluções agora, que contemplem a centragem dos cuidados nos doentes, com acesso de forma integrada e com qualidade, permitindo as melhores escolhas informadas, de forma que a cobertura universal fique sempre assegurada, seja solidária e sustentável. Para escolhermos, precisamos estar informados,
Precisamos ter literacia, como bem aludiu o Sr. Bastonário, e ter, naturalmente, opções de escolha. Escolhas no público, no privado e no social, desempenhando todos um papel relevante, sobretudo para o setor social, na centralização em relação ao doente e na proximidade, com todos integrados e convergindo no objetivo comum, o de melhorar a saúde entre nós. Estou convencido que este desiderato só será possível através de um largo consenso, que vimos que aqui aparentemente só é difícil, mas eu estou confiante que se vá tornando mais fácil. Por via das leis que se acertam, por via das leis que se acertam com realidades no terreno, porque as leis têm que estar, como o Sr. Presidente da República disse, devem estar de acordo com a realidade do terreno, senão não fazem sentido, privilegiando a ação de políticas à politização das ações. Este será um objetivo patriótico que se constituiu hoje como um valor maior, valor que esta conferência, pelo seu êxito, plenamente consagrou. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Fragata. Com a autorização do magnífico reitor da Universidade do Porto, damos por encerrada a conferência de hoje e agradecemos aos presentes. Muito boa tarde e bom fim de semana.